Senadores, juridicamente, o que muda em relação ao convite e uma convocação? Eu pergunto isso porque para saber se não foi uma estratégia para ganhar mais tempo aí de vocês, no sentido de conseguir analisar melhor documentos, porque sabe-se que existe aí uma divergência ainda em relação ao momento de convocá-lo, né, de chamá-lo, que muitos dos senhores analisaram isso como precipitado, a vinda dele, que foi justamente uma pressão que ele fazia. O convite é uma deferência que a gente faz a quem a gente respeita. A convocação é para quem a gente perde o respeito. Porque para quem desrespeita a comissão. Para quem desrespeita a comissão, ok? É simples. Eu vou dar uma de Pazuello, é simples assim. Convite, foi feita uma deferência ao deputado federal. E a partir do momento que ele desrespeita o trabalho da CPI, desde o primeiro momento ele foi alertado. Ele está convocado. E agora ele pode ir para o Supremo pedir para não vir. Porque ele foi ao Supremo pedindo para vir. E eu, numa deferência ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, da mesma forma que fiz com o deputado Osmar Terra, ele foi convidado. Da mesma forma como está convocado para uma cariação o deputado Onyx Lorenzoni e o deputado Miranda. Os dois não estão convidados, estão convocados para estar aqui na próxima quarta-feira. E o deputado Ricardo Barros está convocado para estar aqui no dia e na hora que a gente marcar. Então seria muito mais uma mensagem política do que uma estratégia juridicamente falando? Não, a sua interpretação está equivocada. A interpretação não é questão política. Nós não politizamos em momento algum. A gente tem feito uma CPI, nós já ouvimos muitas pessoas aqui, em momento algum se politizou, em momento algum você encontra uma entrevista eu fazendo alguma ilação irresponsável, sempre tive cautela nas minhas colocações, só que uma coisa que eu não aceito é vir e desrespeitar. Disse a ele, se você tiver opinião sobre os membros da CPI, daquela porta para fora você pode falar tudo, aqui não. Aqui você vai se ater a responder o que nós lhe perguntarmos. E ele entrou muito mais para se justificar sobre todas as denúncias que pairam sobre ele, em vez de querer responder. Ele quer usar a CPI, quer usar o mecanismo de investigação para se defender, mas não é para falar a verdade. E aí há uma diferença muito grande. Por isso que a questão de ordem dada pelo senador Alessandro é muito correta. Pergunta o senador Alessandro se a gente tinha que encerrar para que a gente pudesse pedir informações, quais são as medidas que a gente pode tomar de uma pessoa que vai lá e mente na CPI. Foi essa a questão, por isso que nós suspendemos. Não é por uma razão, até porque eu posso afirmar a você e a todo mundo que está nos vendo que o senador Renan tinha muito mais perguntas. O que vocês viram até agora era muito pouco em relação ao que vinha. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, a gente está hoje em mais uma sessão da CPI tumultuada, teve agora uma interrupção, depois de agressões, e tudo isso fica prejudicado o país, né? Porque nesse clima bélico que a gente está vivendo, um momento onde as pessoas precisam de diálogo, de pacificação, de serenidade, você começar a envolver brigas políticas, regionais, partidárias, né? Fica algo muito escancarado como negativo para o Brasil, né? Eu acho que esse é o grande problema. Precisa se pensar mais no Brasil, mais no povo brasileiro que está sofrendo as consequências ainda. Enquanto a gente está conversando aqui, enquanto os serviços acontecem, o trabalho da CPI lá na Comissão de Constituição e Justiça, as pessoas estão querendo emprego, as pessoas estão querendo alimento, muita gente com fome, com frio nesse momento em algumas regiões do sul, sudeste do país, mas sobretudo o povo brasileiro quer paz, né? E a gente precisa, nesse momento, ter muito equilíbrio, porque o que a gente vê são disputas, antecipação da eleição de 2022 e pelo que hoje eu pude observar, com a independência que
norteia o nosso mandato. Eu não tenho um cargo público no governo federal, eu não tenho emendas extras, são só as emendas constitucionais, as impositivas. Tenho críticas também ao governo, sempre deixei claro isso, desde o início, de forma pública, mas a gente precisa ter justiça com relação ao que está acontecendo. A gente quer fazer um trabalho independente, investigar tudo, doa a quem doer, mas a gente se depara não apenas com uma guerra politiqueira, né? Antecipando o calendário presidencial de 2022, mas também regional. Isso que ficou muito claro para mim, respeito quem pensa diferente, mas a gente vê disputas regionais no Amazonas, disputas regionais partidárias em Alagoas, e tudo isso contaminando a discussão, contaminando algo que poderia ser produtivo para o país. E a gente fica preocupado com o desfecho disso tudo, né? Com esse festival de horrores, de agressividade que a gente tem visto, de cerceamento de liberdade de expressão, por você pensar diferente, vai lá, quebra sigilo, libera sigilo, né? Vaza dados, e tudo isso é uma perseguição que a gente está vendo a ideias divergentes. Isso é muito preocupante para o país. A gente precisa ter os pés no chão, serenidade, você está acompanhando tudo isso, né? E a gente quer ver a verdade onde ela esteja. Já está muito claro que desvios da esfera estadual e municipal não é interesse dessa comissão. Olha, os bilhões de reais, ela foi instalada também por isso, mas isso é blindagem a quem tem costa quente, como o caso vergonhoso do consórcio Nordeste, porque tem supostamente 2 ex-ministros de governos anteriores, do governo Dilma, envolvidos nesse esquema. Então isso aí é um silêncio sepulcral quando a gente fala, e a CPI se omite, se acovarda quando quando precisa também investigar. Todo mundo, eu sou favorável a que se investigue a todos, seja governo federal, estados e municípios, mas com racionalidade, com técnica, né? E tudo isso que a gente não está vendo, que a gente vê brigas por projeto de poder. Isso que me deixa muito triste. Projeto de poder. Mas eu acredito no bom senso e vamos trabalhar aqui para fazer o nosso papel para que o Brasil realmente seja preservado de alguma forma em toda essa confusão política que a gente está vivendo. Deus abençoe você, sua família. Vamos continuar em oração e trabalhando para o bem da nossa nação. Muita paz.